Você já parou para pensar que a vida que você tem hoje é apenas o reflexo de quem você é por dentro? Que seus pensamentos, suas emoções e suas decisões estão moldando cada detalhe do seu destino, mesmo que você não perceba? Hoje, eu quero te convidar para uma jornada profunda, inspiradora e transformadora. Uma jornada que vai te mostrar que a vida só muda quando você muda de dentro para fora. Que cada desafio, cada obstáculo e cada vitória é, na verdade, uma oportunidade para você crescer, evoluir e despertar o poder que existe dentro de você. E antes de continuarmos, quero que você faça algo importante agora. Se inscreva no canal para que você nunca perca mensagens que podem transformar a sua vida. Deixe seu like se você acredita que a mudança começa de dentro. Comente abaixo, me conte. Qual é a mudança que você está disposto a fazer hoje para transformar seu destino? Prepare-se, porque nos próximos minutos você vai descobrir como. Seus pensamentos dominam sua realidade. A fé e a ação são forças que podem mover montanhas. A riqueza verdadeira nasce dentro de você. E como a vida responde quando você decide assumir o controle do seu próprio destino. Então respire fundo. Abra sua mente e seu coração, porque essa é a hora de começar a mudança que vai transformar tudo em sua vida. Há um momento decisivo na vida de todo ser humano em que o barulho do mundo diminui. As vozes externas se afastam. E pela primeira vez, a mente começa a falar com clareza. Aprendi, ao estudar centenas de homens e mulheres bem-sucedidos, que esse momento não chega por acaso. Ele surge quando a alma está cansada de sobreviver e começa a desejar viver com propósito. Costumo dizer, e digo com absoluta convicção, que tudo começa com um pensamento dominante. Não é o dinheiro que cria o homem, é o homem que cria o dinheiro. Não são as circunstâncias que moldam o destino, é a mente que aceita ou rejeita aquilo que lhe é imposto. Você já parou para observar seus pensamentos quando está sozinho? Eles te fortalecem ou te sabotam, porque a verdade é simples e implacável. A vida nunca muda por acaso. Ela muda no exato instante em que você decide mudar por dentro. Muitos chamam isso de sorte, outros de destino. Mas eu descobri algo mais profundo. Aquilo que você chama de destino é, na maioria das vezes, apenas o reflexo fiel da sua mentalidade atual. Se você pensa pequeno, a vida responde pequeno. Se você acredita que não merece, a vida confirma essa crença. Mas quando um pensamento novo nasce, um pensamento carregado de fé, decisão e propósito, algo invisível começa a se reorganizar. Foi assim com todos que estudaram a própria mente antes de tentar dominar o mundo. Eles ouviram esse chamado silencioso. Eles ousaram questionar a própria realidade. E agora eu lhe pergunto, com a seriedade de quem conhece a lei da mente, você está vivendo de acordo com o que deseja ou apenas repetindo os pensamentos que herdou do medo, da dúvida e das limitações alheias? Esse é o início de toda transformação verdadeira, quando o mundo se cala e você finalmente decide ouvir a sua mente. Depois que a mente desperta, algo curioso acontece. O mundo ao redor parece o mesmo, mas já não responde da mesma forma. Isso ocorre porque a vida possui um mecanismo silencioso, uma lei invisível que poucos compreendem. O universo funciona como um espelho. Durante anos de estudo e observação, percebi que os homens não fracassam por falta de talento, nem por ausência de oportunidades. Eles fracassam porque não entendem que estão vivendo dentro do reflexo da própria mente. Aquilo que você pensa com intensidade suficiente, você sente. Aquilo que você sente de forma contínua, você transmite. E aquilo que você transmite, a vida devolve. Muitos me perguntaram, Napoleon, por que parece que quanto mais tento, mais distante o sucesso fica? Minha resposta sempre foi direta. O esforço sem alinhamento mental gera apenas cansaço.
Você não atrai aquilo que deseja, você atrai aquilo que acredita ser. Observe com honestidade. Quando você olha para a sua realidade atual, o que vê? Escassez, conflitos, portas fechadas. Se for assim, não olhe para fora em busca de culpados. Olhe para dentro em busca de respostas. Aprendi que a mente humana opera como um transmissor. Ela emite sinais constantemente, mesmo quando você não percebe. Pensamentos de medo enviam sinais de limitação. Pensamentos de fé enviam sinais de expansão. E o universo, que não discute nem questiona, apenas responde. É por isso que dois homens, diante da mesma circunstância, vivem destinos completamente diferentes. Um enxerga a dificuldade e recua. O outro enxerga a possibilidade e avança. A diferença nunca esteve no mundo externo, esteve no espelho invisível da mente. Houve um período da minha vida em que caminhei longas horas em silêncio, refletindo sobre isso. Eu me perguntava, por que alguns parecem caminhar com o vento a favor, enquanto outros lutam contra a corrente? A resposta veio clara como um sussurro interior. O vento sopra conforme a direção do pensamento dominante. Se você acorda todos os dias acreditando que será difícil, a vida concorda. Se você carrega a certeza íntima de que não é capaz, a vida reforça essa crença. Mas quando você muda o diálogo interno, quando substitui a dúvida pela decisão, algo poderoso começa a acontecer. A realidade começa a se curvar. Não de forma mágica ou imediata, mas de forma precisa e inevitável. Pessoas certas surgem, ideias claras aparecem, oportunidades que antes estavam invisíveis se revelam. E então você entende uma verdade profunda. A vida não está contra você. Ela está apenas refletindo quem você acredita ser. Por isso, eu sempre aconselhei aqueles que desejavam prosperar. Antes de tentar mudar o mundo, mude a imagem que você tem de si mesmo. Antes de exigir mais da vida, eleve o padrão dos seus pensamentos. Olhe para dentro e pergunte-se com sinceridade: que imagem estou projetando diariamente? Sou alguém guiado pelo medo, ou pela fé, pela espera, ou pela ação? Porque no exato momento em que essa resposta muda, o espelho responde. E quando o espelho muda, o mundo nunca mais permanece o mesmo. Depois de compreender que a vida reflete a mente, surge uma pergunta inevitável e muitas vezes desconfortável. Por que, então, a dor existe? Se a mente cria, por que tantos enfrentam perdas, fracassos e quedas aparentemente injustas? Durante anos entrevistando homens que construíram impérios e outros que perderam tudo, cheguei a uma conclusão clara. A dor não é um castigo, é uma instrutora severa. Ela não grita, não explica, não pede permissão. Ela apenas chega e observa quem tem coragem de aprender. A maioria das pessoas tenta fugir da dor, anestesiam o sofrimento com distrações, desculpas ou conformismo. Mas os poucos que alcançam verdadeira prosperidade fazem algo diferente. Eles escutam a mensagem escondida dentro da adversidade. Costumo afirmar, e afirmo com absoluta certeza, que todo fracasso carrega consigo a semente de um benefício equivalente. Essa semente, porém, só germina na mente daquele que se recusa a se declarar derrotado. Quantas vezes você já se perguntou em silêncio: por que isso aconteceu comigo? Mas a pergunta correta nunca foi essa. A pergunta que transforma é: o que essa situação está tentando me ensinar? Observe com atenção. A dor quebra o orgulho. O fracasso revela hábitos ocultos. A perda força o despertar de uma força interior que você não sabia que possuía. Foi nos momentos mais difíceis que vi homens comuns se tornarem extraordinários, não porque evitaram a dor, mas porque decidiram não permitir que ela fosse em vão. Existe um instante específico, quase invisível, em que o ser humano escolhe quem será. Esse instante acontece quando tudo parece desmoronar. É ali que alguns desistem,
enquanto outros dizem, mesmo com a voz trêmula, isso não vai me parar. Quando você enfrenta a dificuldade com essa postura, algo poderoso acontece dentro da mente. O medo começa a perder autoridade, a autocompaixão dá lugar à responsabilidade e a consciência desperta para uma nova identidade. A vida, então, observa e responde, não imediatamente, não com aplausos, mas com oportunidades disfarçadas, desafios maiores e testes mais profundos, porque agora ela sabe que você está pronto para crescer. Eu vi isso se repetir inúmeras vezes. Aqueles que transformaram a dor em disciplina, o fracasso em aprendizado e a solidão em clareza, esses nunca mais voltaram a ser os mesmos. Por isso, se hoje você enfrenta um momento difícil, eu lhe digo com a autoridade da experiência, não amaldiçoe essa fase, não se declare vítima dela. Pergunte-se com honestidade diante do espelho, quem estou sendo chamado a me tornar através disso? Porque quando a mente aprende a extrair força da adversidade, a vida não tem escolha a não ser abrir novos caminhos. E é nesse ponto que nasce algo ainda mais poderoso do que o desejo, a fé inabalável. Depois que a dor cumpre seu papel e a mente se recusa a desistir, algo extraordinário começa a nascer silenciosamente. A fé inabalável. Não a fé frágil que depende de resultados imediatos, mas aquela que permanece firme, mesmo quando tudo ainda parece incerto. Aprendi, ao longo da minha jornada, que a fé é o elo perdido entre o pensamento e a realização. Ela é o combustível invisível que transforma uma ideia em ação persistente. Sem fé, o pensamento enfraquece. Com fé, o pensamento se torna uma ordem. Muitos confundem fé com esperança passiva. Mas eu afirmo com convicção, fé é decisão em movimento. É levantar-se quando ninguém acredita. É caminhar quando o caminho ainda não existe. É continuar mesmo quando a lógica diz para parar. Quantos projetos foram abandonados não por falta de capacidade, mas por falta de fé em si mesmo? Quantas vidas permaneceram pequenas porque seus donos esperaram provas antes de acreditar? A mente forte acredita primeiro e só depois a realidade se ajusta. Eu observei isso repetidas vezes. Homens que não tinham recursos, influência ou apoio, mas possuíam uma certeza íntima tão profunda que nada conseguia abalá-los. Essa certeza criava um campo invisível ao redor deles. Quando alguém caminha com fé verdadeira, a vida testa. Ela retira o chão, atrasa as respostas e silencia os sinais. Não para punir, mas para confirmar. Você realmente acredita? É nesse ponto que muitos recuam, mas aqueles que avançam descobrem um segredo poderoso. A fé não elimina o medo, ela o domina. Diante do espelho, recomendo sempre um exercício simples, porém transformador. Olhe nos seus próprios olhos e declare com firmeza: nada vai me deter. Não como um desejo, mas como uma ordem interna. A mente escuta, o subconsciente registra e o universo responde. Porque quando a fé se torna dominante, o pensamento se organiza, a emoção se alinha e a ação se torna inevitável. A procrastinação perde força, a dúvida perde espaço, a identidade muda. E quando a identidade muda, o destino começa a se reorganizar. Foi assim que testemunhei homens comuns superarem limitações que pareciam definitivas. Não porque eram especiais, mas porque decidiram confiar na força invisível que habita dentro de cada ser humano. A fé inabalável cria disciplina. A disciplina cria constância, e a constância cria resultados que, aos olhos de quem observa de fora, parecem milagres. Mas não são milagres, são leis. A vida responde àquele que age como se já fosse aquilo que deseja se tornar. E quando você caminha com essa postura, mesmo o invisível começa a cooperar.
E então surge a próxima etapa inevitável da jornada, a ação imediata, aquela que separa os que sonham dos que realizam. Depois que a fé se estabelece na mente, ela exige uma resposta clara: ação, não amanhã, não quando tudo estiver perfeito, mas agora. Aprendi cedo que o maior inimigo do sucesso não é o fracasso, é a procrastinação disfarçada de prudência. Muitos dizem, ainda não é o momento certo, mas a verdade é dura e simples. O momento certo raramente chega para quem espera. A mente que acredita, mas não age, entra em conflito consigo mesma. Esse conflito gera ansiedade, frustração e dúvida. Por outro lado, a mente que age, mesmo com medo, entra em alinhamento com a própria fé. Costumo afirmar que o universo respeita velocidade. Quando você age imediatamente sobre uma decisão, envia uma mensagem poderosa: eu confio em mim. E essa confiança cria movimento. Observe as pessoas que constroem grandes resultados. Elas não esperam sentir-se prontas. Elas se tornam prontas no caminho. Cada ação, por menor que pareça, fortalece a identidade do realizador. Cada passo dado reduz o poder do medo. E cada escolha corajosa ensina a mente que avançar é seguro. Quantas vezes você adiou um sonho porque queria mais garantias? Quantas oportunidades passaram porque você pediu sinais em vez de criar movimento? A vida responde a quem se coloca em ação, não a quem apenas planeja. Eu vi homens mudarem completamente de destino com uma única decisão tomada no momento certo, uma conversa iniciada, um livro aberto, um passo dado na direção do desconhecido. A ação imediata cria clareza. Ela revela o próximo passo, que nunca aparece para quem permanece parado. É caminhando que o caminho se mostra. E aqui está uma verdade que poucos aceitam. A vida testa os decididos com desafios maiores, não para desanimá-los, mas para confirmá-los. Se você age com constância, mesmo quando o resultado demora, algo dentro de você se fortalece de forma irreversível. Levante-se, caminhe, mesmo sozinho, mesmo incompreendido. A história nunca foi escrita pelos que esperaram. Ela sempre pertenceu àqueles que ousaram agir antes de se sentirem seguros. Quando a ação se torna hábito, o medo perde autoridade. E quando o medo perde autoridade, a mente assume o controle do próprio destino. É nesse ponto que surge uma nova consciência. A força da solidão consciente, aquele período em que você se afasta do ruído para ouvir a própria direção interior. Depois que a ação se torna constante, você descobre algo que poucos ousam experimentar: a solidão consciente. Não a solidão imposta pela vida, mas aquela escolhida, buscada, cultivada. É na quietude da mente, na ausência do ruído externo, que a verdadeira força começa a emergir. Ao longo dos anos, observei que os homens e mulheres mais bem-sucedidos não dependem da aprovação alheia. Eles caminham sozinhos, enfrentam o mundo sem testemunhas e descobrem que o maior adversário não está lá fora, está dentro de si. E é justamente esse adversário que precisa ser dominado. Muitos temem a solidão e com razão. Sozinho, cada pensamento, cada medo, cada dúvida se apresenta sem disfarces. Mas é nesse confronto silencioso que a mente se fortalece. O reflexo do espelho nunca foi tão poderoso quanto quando você decide encará-lo sozinho. Imagine uma caminhada lenta, sem pressa, sem ninguém para guiar seus passos. Você respira, observa, sente e começa a se conhecer profundamente. Você se pergunta: estou vivendo de acordo com meus valores ou apenas repetindo padrões que me foram impostos? Estou agindo com fé e propósito ou apenas me deixando levar pelo medo e pela rotina? A solidão consciente é o laboratório da mente. É ali que ideias surgem, que sonhos se cristalizam, que decisões importantes são tomadas.
E é nesse silêncio que você percebe que o mundo não está contra você. Ele apenas reflete o que você é por dentro. Durante esses momentos, muitas pessoas sentem a tentação de desistir. É mais fácil buscar distrações, companhia ou aprovação. Mas aqueles que entendem a lei da mente permanecem firmes. Eles aprendem que a verdadeira transformação exige coragem, disciplina e paciência. Eu já vi incontáveis vezes que os resultados mais extraordinários surgem depois de períodos de introspecção profunda. O silêncio não é vazio. O silêncio é o espaço onde a mente se organiza, onde o propósito se revela, onde a fé se fortalece. E à medida que você caminha sozinho, refletindo, lendo, observando, algo mágico acontece. Você começa a entender que a vida é uma extensão do seu mundo interior, que suas atitudes, seus pensamentos e suas crenças moldam cada experiência, que a riqueza verdadeira começa no domínio da própria mente, não no acúmulo de bens externos. Portanto, abrace a solidão, não como punição, mas como aliada. Use-a para se conhecer, se refinar e se preparar para enfrentar o mundo com clareza e confiança, porque é nessa solidão que nasce o homem ou a mulher capaz de transformar a adversidade em oportunidade, medo em coragem e sonho em realidade. Lembre-se, você não precisa de ninguém para validar sua jornada. Você precisa apenas de coragem para encarar a si mesmo e agir de acordo com a força que descobre dentro de você. Depois de compreender a solidão e dominar a própria mente, você chega a uma verdade que poucos reconhecem. A verdadeira riqueza não começa no bolso, começa no interior. Sim, o dinheiro, os bens materiais, a fama e o sucesso externo são importantes, mas eles são apenas reflexos do que você carrega dentro de si. Durante minha trajetória, estudei centenas de pessoas que alcançaram fortuna, reconhecimento e poder. Observei que não existia uma fórmula mágica, nem sorte, nem privilégios. O que diferenciava os que prosperavam daqueles que permaneciam na escassez era a riqueza interna, a confiança, a fé, a disciplina, a visão e a clareza de propósito. O primeiro passo para cultivar essa riqueza é a consciência do próprio valor. Quantas vezes você duvida de si mesmo? Quantas vezes olha para a realidade externa e pensa, eu não mereço? A lei é clara. O mundo devolve exatamente aquilo que você acredita ser digno de receber. A riqueza não é apenas acumulada com esforço físico ou inteligência técnica. Ela é gerada pelo poder do pensamento alinhado com a ação. O homem que acredita que pode criar oportunidades, cria. O homem que teme o fracasso, perpetua a escassez. Repita comigo, eu sou capaz, eu mereço, eu atraio abundância. Não é um mantra vazio, é uma afirmação que redesenha sua mente, que ajusta seu subconsciente e que, aos poucos, reorganiza o universo à sua volta. Perceba, a abundância que você deseja é, na verdade, um reflexo da consistência e força de suas crenças internas. Se você carrega medo, dúvida e preocupação, a vida devolverá exatamente isso. Se você carrega fé, coragem e determinação, a vida responderá da mesma forma. Aprendi também que a riqueza interna não é sobre acumular para si mesmo. É sobre criar valor que reverbera, sobre gerar impacto positivo no mundo, sobre expandir horizontes além do próprio ego. O homem ou mulher que enxerga dessa forma jamais será refém das circunstâncias externas. Ele cria seu próprio fluxo de prosperidade. Houve um homem que conheci, chamado Eduardo, que possuía um talento raro para negócios, mas ele sempre sentia que a sorte lhe escapava, que o sucesso era para os outros. Foi somente quando começou a trabalhar sua mentalidade, seus hábitos e sua fé no próprio potencial que tudo mudou. Hoje, Eduardo não só conquistou riqueza material, mas mais importante, transformou-se em um líder, alguém que inspira confiança e transforma vidas ao redor.
A riqueza interna se manifesta em 3 pilares: clareza de propósito, saber exatamente o que você quer e por que quer; confiança inabalável, acreditar que você é capaz de superar qualquer obstáculo; ação persistente, não esperar por condições perfeitas, mas criar movimento constante. O dinheiro, a posição ou a fama são consequências naturais desse alinhamento. Eles não são o objetivo principal, são apenas reflexos tangíveis de uma mente disciplinada e de um coração comprometido com o próprio crescimento. E lembre-se, o mundo responde à grandeza que você demonstra por dentro. Não tente impressionar com bens externos enquanto ignora o tesouro interno. Não busque validação fora enquanto sua mente e seu espírito clamam por atenção. A riqueza nasce dentro quando você decide dominar seus pensamentos, transformar desafios em aprendizado, acreditar no poder da própria mente e da própria ação, criar valor para si mesmo e para os outros. Quando essa riqueza interna se torna inabalável, você não apenas atrai prosperidade, você se torna ímã para oportunidades, pessoas certas e experiências transformadoras. E é nesse ponto que a próxima lei da mente se manifesta. A lei da atração em movimento, onde cada pensamento, cada emoção e cada ação começa a gerar resultados tangíveis no mundo externo. Depois de descobrir que a riqueza nasce dentro e que seus pensamentos dominam sua realidade, surge uma verdade que poucos compreendem. Os pensamentos são sementes e suas emoções a água que faz crescer o que você planta. A lei da atração não é um truque mágico, nem um conceito abstrato. Ela é tão concreta quanto a gravidade. O que você emite internamente, o universo devolve externamente. Cada dúvida, cada medo, cada pensamento negativo é como uma semente plantada em solo fértil. E assim como na natureza, se você não a remove, ela cresce, toma espaço e gera frutos indesejados. Por outro lado, cada pensamento de fé, cada ação guiada pelo propósito e cada emoção positiva é uma semente de prosperidade. Quando cultivada com disciplina e consciência, ela floresce e transforma a sua realidade de forma visível e tangível. Lembro-me de uma jovem chamada Mariana que conheci em uma palestra. Ela vivia reclamando da vida, do trabalho, das pessoas, da escassez. Sua mente estava cheia de queixas e justificativas. A lei da atração respondeu com perfeição. A vida dela refletia exatamente seu desânimo. Nada progredia, nada melhorava. Foi somente quando Mariana decidiu assumir a responsabilidade pelos seus pensamentos que as coisas começaram a mudar. Ela começou a afirmar diariamente: eu atraio oportunidades que refletem minha fé e meu valor. Eu mereço abundância. Eu confio no meu poder. Ela se comprometeu com a ação, com disciplina, com foco. E pouco a pouco, oportunidades começaram a aparecer. Portas se abriram, pessoas certas surgiram. E a vida começou a conspirar a seu favor. A lição aqui é simples. Você não pode controlar todas as circunstâncias externas, mas pode controlar sua mente, suas emoções e sua atitude. E é essa combinação que coloca a lei da atração em movimento. Muitos perguntam: Napoleon, por que alguns tentam e não conseguem? A resposta é direta: porque tentam com medo, dúvida e inconsistência. O universo não responde ao desejo fraco. Ele responde à convicção, a ação persistente e a fé inabalável. Há 3 princípios que governam a lei da atração. Clareza de pensamento. Quanto mais nítida for a sua intenção, mais preciso será o retorno da vida. Consistência emocional. Emoções oscilantes confundem a energia que você emite. Acredite com todo o coração e o universo seguirá o mesmo ritmo. Ação. Alinhada. Pensamento sem ação é apenas um desejo. A ação é a força que coloca a lei da atração em movimento no mundo físico.
Imagine agora sua mente como um ímã poderoso. Tudo aquilo que você mantém em foco constante e com emoção intensa começa a ser atraído. Oportunidades, pessoas, experiências e até soluções para problemas surgem de forma quase inevitável. É impossível separar o que você pensa da realidade que se manifesta. E aqui está a verdade mais profunda: o universo nunca falha em responder. Apenas questiona se você está pronto para receber. Você atrai, mas precisa reconhecer e agir sobre aquilo que chega. É como se uma porta fosse aberta, mas você precisasse atravessá-la. Então pergunte-se agora, com toda sinceridade: quais pensamentos tenho alimentado diariamente? Eles estão construindo minha realidade ou sabotando meu futuro? Estou agindo com fé ou apenas esperando que o mundo mude por mim? Aqueles que compreendem essa lei sabem que cada dia, cada escolha, cada emoção importa. Sabem que o que você sente e pensa hoje molda a vida que terá amanhã. E quando você coloca essa lei em movimento com consciência, um efeito poderoso acontece. Você deixa de ser um espectador passivo da vida e se torna um criador ativo da própria realidade. O medo deixa de controlar. A dúvida se dissolve. A oportunidade se torna visível. E a vida, finalmente, começa a responder ao que há de mais verdadeiro dentro de você. É nesse ponto que nasce uma pergunta essencial, que todo vencedor precisa se fazer. Estou vivendo de acordo com os meus desejos mais profundos? Ou estou apenas reagindo à vida que me foi entregue? Porque a lei da atração só se manifesta plenamente quando você decide viver como alguém que já possui aquilo que deseja e age todos os dias de acordo com essa realidade interna. Depois de compreender a riqueza interna, a fé inabalável e a lei da atração, chega o momento mais desafiador de todos: enfrentar o mundo de cabeça erguida. E aqui não falo apenas de sucesso material ou reconhecimento. Falo de encarar cada desafio, cada julgamento, cada obstáculo com coragem, convicção e a certeza de que você é capaz. A vida testa aqueles que ousam mudar, que ousam sonhar e que ousam agir. E os testes vêm de muitas formas: pessoas céticas, críticas injustas, circunstâncias inesperadas, perdas que parecem impossíveis de superar. Mas é justamente nesses momentos que a verdadeira grandeza é forjada. Lembro-me de um homem chamado Ricardo, que conheci durante uma conferência. Ele havia perdido tudo em uma falência e se sentia desmotivado. A maioria ao seu redor dizia: desista. Talvez você não seja feito para isso. Mas Ricardo aplicou os princípios que descrevo aqui. Acreditou em si mesmo quando ninguém mais acreditava. Agiu mesmo quando parecia que não havia caminho. Persistiu mesmo quando o mundo parecia conspirar contra ele. E ele venceu. Não apenas recuperou sua estabilidade financeira, mas construiu uma vida que refletia sua força interior. A diferença entre Ricardo e aqueles que desistiram: ele enfrentou o mundo sem negociar com seu próprio potencial. Enfrentar o mundo de cabeça erguida não é apenas uma atitude externa. É um estado interno que nasce da combinação de fé, ação, propósito e disciplina. É a certeza silenciosa de que nada fora de você tem poder para definir quem você realmente é. É olhar para os problemas e pensar: eles não vão me derrotar, eu vou aprender, crescer e superar. Você vai encontrar resistência. Vai enfrentar pessoas que não entendem sua visão. Vai ouvir críticas injustas, sentir medo, se cansar, talvez até chorar. Mas saiba que cada desafio é uma prova da sua determinação e uma oportunidade de fortalecer sua mente e espírito. Aqui está um princípio vital. Ninguém respeita o que você diz que quer, mas todos respondem ao que você demonstra que é. Se você age com coragem, constância e integridade, o mundo não tem escolha senão reconhecer sua força.
Se você hesita, mesmo os menores obstáculos parecerão montanhas intransponíveis. E lembre-se, enfrentar o mundo não significa lutar contra tudo e todos. Significa alinhar-se consigo mesmo, manter o foco nos seus princípios e permitir que suas ações, guiadas por fé e propósito, se tornem seu escudo e espada. Pergunte-se agora: estou permitindo que as opiniões alheias definam meu valor? Estou enfrentando meus desafios com coragem ou com medo? Estou vivendo como quem cria oportunidades ou como quem espera que elas cheguem? Aqueles que realmente vencem não são mais fortes fisicamente, nem mais inteligentes, nem mais afortunados. Eles são constantes, disciplinados e fiéis à própria visão. Eles persistem quando todos ao redor desistiriam. Eles se erguem mesmo quando parecem frágeis. E é essa postura que faz o universo conspirar ao seu favor. Lembre-se sempre: você não precisa de permissão para ser grande. Você não precisa de aprovação para seguir seu caminho. Você não precisa esperar condições perfeitas para agir. A vida respeita quem se mantém firme, quem age com propósito e quem enfrenta cada desafio com coragem e determinação. É nesse ponto que a verdadeira transformação acontece. Quando você deixa de reagir à vida e começa a criar sua própria realidade, guiado por princípios sólidos e uma visão clara do que deseja alcançar. E é com essa mentalidade que chegamos ao ponto culminante da jornada. Quando você muda por dentro, a vida responde de forma completa, alinhando oportunidades, pessoas e experiências à sua nova identidade. E agora, chegamos ao ponto mais importante. A vida só muda quando você muda por dentro. Não amanhã, não quando tudo parecer perfeito, mas agora. Você percebeu que cada pensamento, cada emoção, cada ação que tomou até aqui moldou a sua realidade? Que tudo o que você enfrenta, cada desafio e cada vitória, é apenas um reflexo do que existe dentro de você? A verdadeira transformação não está no mundo lá fora, ela está em você. Então eu te faço uma pergunta agora e quero que você sinta cada palavra. Você está pronto para assumir o controle da sua mente, da sua fé, do seu destino? Se a resposta é sim, então não espere mais. Levante-se, haja, transforme-se, porque a vida, o universo, tudo ao seu redor vai começar a conspirar a favor de quem decide mudar de dentro para fora. E lembre-se, como dizia Napoleon Hill, o que a mente do homem pode conceber e acreditar, a mente do homem pode conquistar. Repita comigo: eu sou capaz, nada vai me deter. O universo está conspirando a meu favor. Se este vídeo tocou seu coração, se fez você refletir sobre o seu poder interior, faça algo agora que pode mudar sua jornada. Se inscreva no canal para não perder nenhuma mensagem que pode transformar sua vida. Deixe seu like se você acredita que a mudança começa dentro de você. Comente abaixo. Me conte qual é a mudança que você está decidido a fazer hoje. Lembre-se, cada decisão que você toma agora, cada passo que você dá, cada pensamento que você alimenta, está construindo o seu futuro. E o futuro começa dentro de você. Acredite, haja, transforme-se e observe a vida responder de maneira grandiosa.